Olá, nós iremos apresentar sobre a química da cor, substâncias coloridas e absorção de radiação. Nosso grupo é composto por Ana Luísa Reis, Isabela Augusto e Paula Daniela. Para o entendimento pleno das cores na química, é preciso primeiramente compreender o que é luz. A luz visível é uma série de ondas eletromagnéticas que compreendem uma parte do espectro eletromagnético. As ondas eletromagnéticas possuem duas características que as descrevem, a frequência e o comprimento de onda. Sabe-se que a energia de uma onda eletromagnética é igual ao produto de sua frequência pela constante de Planck, de modo que quanto maior for sua frequência, maior será a energia contida na onda, como é observado na equação 1 apresentada. Já a frequência de uma onda é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda, como é mostrado na equação 2. A luz visível, ou espectro visível, é uma parte do espectro eletromagnético cujos comprimentos de onda são identificados como cores pelos nossos olhos, sendo cada cor referente a um comprimento de onda específico. O espectro visível inicia no vermelho, com comprimento de onda em torno de 740 nanômetros, sendo a faixa de menor energia, e termina no violeta, com comprimento de onda em torno de 380 nanômetros, sendo essa a faixa de maior energia. A cor em compostos químicos pode ser observada quando uma substância absorve um determinado comprimento de onda na faixa do visível. Quando essa frequência é subtraída da luz por meio da absorção, o resto da luz é refletido e a cor que se observa é a complementar. Quando o comprimento de onda de uma determinada cor é absorvido, o comprimento de onda percebido é relativo à cor diametralmente oposta no disco de cores. Portanto, se uma substância absorve no vermelho, por exemplo, a cor observada será verde e vice-versa. Como já discutimos anteriormente, a gente sabe que a energia de uma onda eletromagnética ela é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. Quanto mais ligações conjugadas for um sistema, ou seja, quanto mais ligações duplas simples alternadas o sistema tiver, menor será a energia necessária para excitá-lo. E, portanto, ele vai absorver comprimentos de ondas maiores. Sistemas que contêm várias ligações duplas conjugadas tendem a absorver próximo ao vermelho, enquanto os com poucas ligações duplas conjugadas, eles tendem a absorver na região do violeta e ultravioleta. O que, além do sistema de ligações conjugadas, também está relacionado com as transições eletrônicas dos orbitais ligantes e antiligantes. Nas moléculas, os sistemas conjugados capazes de absorver energia na faixa do visível e do ultravioleta, eles são denominados cromóforos. E a sua cor emitida, ela pode sofrer influência eletrônica de outros grupos. Estes grupos que podem influenciar, eles são chamados de auxócromos. Os grupos auxócromos, eles podem influenciar os cromóforos de várias maneiras, como, por exemplo, deslocando o comprimento de onda absorvido para um valor tanto maior quanto menor, alterando a intensidade de absorção dos comprimentos de onda, também aumentando ou diminuindo. E temos como exemplo os grupos ácido carboxílico, ácido sulfônico, o grupo amino e a hidroxila. Embora eles não sejam responsáveis pela cor, a sua presença pode mudar a cor do composto e eles costumam também ser utilizados para influenciar na solubilidade do corante. E qualquer uma dessas características estando ausente na estrutura da molécula, a cor ela é perdida. Um bom exemplo de um corante é um presente no nosso corpo, a melanina, que ela dá a cor da nossa pele, assim como a cor dos nossos olhos e a cor do cabelo. E esse composto, ela também é responsável pelo escurecimento de algumas frutas, como maçã, por exemplo, cortada em ípsico. A melanina, ela é sintetizada nos seres vivos por meio da polimerização de aminoácidos. E temos como exemplo a tirosina, que pode ter diferentes conformações e grupos auxócromos.
A formação de cores nos compostos inorgânicos, ela se dá pelo mesmo princípio da formação de cores nos compostos orgânicos, ou seja, ela é baseada na transição eletrônica, onde se absorve um comprimento de onda e é refletida a cor complementar, que é observada. Entretanto, a diferença entre a formação de cores nos compostos orgânicos e inorgânicos se dá pela transição eletrônica, o tipo de transição eletrônica. Como, em geral, os compostos inorgânicos possuem um caráter fortemente iônico, com grande eletrosfera, eles sofrem menos atração pelo núcleo, podendo sofrer transições de forma mais facilitada. Teoricamente, quando um composto possui os orbitais d semi-preenchidos, os 5 orbitais d encontram-se no estado degenerado, ou seja, todos possuem o mesmo nível energético. Todavia, na prática, há uma série de interações a nível atômico e molecular que diferencia os níveis eletrônicos, onde os elétrons podem transicionar. Ao contrário dos compostos orgânicos, em que as transições ligante-antiligante ocorrem nos orbitais π, a transição nos compostos inorgânicos são realizadas entre os orbitais dd e ff semi-preenchidos, os quais necessitam de menos energia. A luz visível não é suficiente para realizar transições do tipo HOMO-LUMO entre os orbitais. Essas transições são promovidas por ondas eletromagnéticas mais energéticas, sendo elas pertencentes à faixa do ultravioleta. Um exemplo que ilustra a coloração devido às transições envolvendo os orbitais D é a do cátion de cobalto 2+. Dependendo do número de ligantes coordenados a este cátion, ele pode se apresentar na forma tetraédrica, apresentando uma coloração azul, ou octaédrica, cuja coloração é rosa. Por exemplo, o CoCl2, quando na sua forma anidra, apresenta uma geometria tetraédrica, a ser hidratado. Os íons cloretos são deslocados da esfera de coordenação para 6 moléculas de água, mudando a geometria para a octaédrica, que é o exemplo da galinha de Barcelos, que ela muda sua coloração devido à hidratação. Porém, nem todos os compostos inorgânicos fornecem cores na presença de luz. Apenas átomos ou compostos que possuem os orbitais D ou F semi-preenchidos podem realizar este fenômeno. Já falando sobre corantes, a grande maioria dos corantes industriais são substâncias orgânicas complexas com alta absorvidade e possuem em sua estrutura vários anéis aromáticos que se unem por ligações que facilitam essa circulação. Uma dessas ligações muito conhecida é a ligação azo, de 2 nitrogênios ligados. Esses corantes azoicos possuem uma característica muito marcante, que é de poder ser formado no tecido diretamente, aumentando a sua aderência. Assim, o tecido ele precisa ser tratado primeiramente com uma molécula de acoplamento e depois ele é mergulhado numa solução desse sal e há a formação do corante diretamente no tecido. Em geral, esses corantes eles são produzidos por métodos produzidos por esse método são derivados da anilina. Essas são algumas das referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção.